Sou muito grato a Deus por estar aqui com vocês nesse encontro. Eu acho que um encontro como esse, além das palestras que são encorajadoras, esse contato, esse convívio, esse compartilhamento é muito enriquecedor. Eu espero que todos nós saiamos aqui encorajados, despertados, reavivados pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, eu quero partilhar com vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, e eu peço que você abra, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Amém. Do que eu ouvi até agora, me parece que a tônica tem sido que sofrimento, situações adversas, tempestades na vida não são impedimentos para fazer a obra. Até porque nós estamos dentro de uma pandemia. Algumas igrejas desidrataram, outras avançaram. Na crise a igreja não pode recuar. Na crise é que se conhece o líder. Os grandes líderes surgiram em tempos de crise. Não é por acaso que você está aqui. Deus nos trouxe para cá. Essa é uma agenda de Deus para nós. E quando Paulo escreveu esse texto, ele não estava num congresso de pastores e líderes. Ele estava preso. Ele estava numa masmorra. Ele estava no corredor da morte. Ele estava aguardando o dia da sua execução. Quando eu me imagino numa situação dessa, eu valorizo mais o que ele escreveu. E ele escreve para Timóteo num período de muito sofrimento no mundo. Os cristãos estavam sendo queimados, crucificados, jogados às feras. O cristianismo estava numa situação de grande risco. E ele precisa passar o bastão para Timóteo. Ele já era velho, cheio de cicatrizes, caminhando para a execução, onde o carrasco haveria de tosar-lhe o pescoço. E as últimas palavras dele registradas na Bíblia são essas que vamos ler. E ele encerra com um amém sonoro, fechando as cortinas da vida. E Paulo se dirige a Timóteo assim: Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o reto Senhor me dará naquele dia, o reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças,
para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Depois que Júlio César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Vespasiano, Domiciano governaram o mundo, a igreja passava por momentos dramáticos. Estamos vivendo talvez os tempos mais difíceis da igreja, desde que Nero em 54 assumiu o governo. Em 64, uma tragédia acontece. A cidade de Roma é incendiada. E a perseguição é crudelíssima, amarga, doída. E a Bíblia então registra 2 prisões de Paulo em Roma. A primeira delas nos anos 61, 62. A segunda delas nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra Paulo, eram os seus irmãos, eram os judeus, a quem ele amava, e chegou a dizer que ele preferia ser um anátema para que eles fossem salvos. E essas pessoas a quem ele amava o perseguiram sem pausas e foram o motivo da sua primeira prisão em Roma. Mas quem estava por trás da segunda prisão não era mais os seus irmãos, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, Paulo foi preso com certas regalias, uma espécie de prisão domiciliar, numa casa alugada, embora algemado. Na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração para sair, e de fato saiu. Na segunda prisão, ele não pediu oração para sair, nem mesmo orou para sair, porque ele, ao sair, saiu para ser degolado. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, como um pregador do evangelho. Na segunda prisão, Paulo foi preso como um criminoso, como um malfeitor, considerado um bandido, líder dos incendiários de Roma. Talvez você pergunte o que levou Paulo a ser preso pela segunda vez. O que ocorreu é que no dia 17 de julho do ano 64, a cidade mais populosa do mundo, mais rica do mundo, mais poderosa do mundo, a conhecida cidade eterna, a capital do império, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada criminosamente. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho do ano 64. Nero, o imperador, assistiu o espetáculo horrendo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. E quando o incêndio acabou, a cidade de Roma estava devastada. 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros ou regiões de Roma, 10 destruídas pelos incêndios. E os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa um verdadeiro massacre sobre a igreja. Os historiadores afirmam que faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Vale destacar que a essas alturas, Paulo, sendo o maior líder do cristianismo no Ocidente, começa a ser procurado
caçado como líder dos incendiários. E então bota uma mão em Paulo, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu prazo para pegar a sua capa, não deu prazo para pegar seus livros, não deu prazo para pegar suas cópias da Bíblia, os pergaminhos. E agora ele é jogado na masmorra Mamertina em Roma, um lugar úmido, frio, escuro, mal cheiroso, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Pois é dessa prisão que Paulo escreve essa carta. E antes de entrarmos na exposição do texto, é muito importante entender que reverberação teve esse acontecimento na alma de Paulo. O que aconteceu? Como é que ele descreve isso? E eu queria que você olhasse comigo capítulo 2, versículo 9, por gentileza. E ele escreve para Timóteo para dizer o seguinte: Timóteo, por causa do evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Só queria que você pensasse comigo nos fake news da época, os comentários de esquina, de rua, as pessoas dizendo umas para as outras assim: está sabendo da última? Como assim? Aquele pregador famoso, aquele apóstolo que plantava igrejas, que orava pelas pessoas, eram curadas, está preso, é um bandido, é um criminoso, é um malfeitor, estava por trás do incêndio de Roma. O que está acontecendo aqui, irmãos, é a coisa mais dolorosa para um homem de Deus, é ver seu nome sendo manchado, ver a sua honra sendo maculada, ver a sua história ser desconstruída por boatarias, por fake news, por difamação, por atentado à honra, por assassinato de reputação. Não dá para recolher todas as penas que foram lançadas do pico dos montes. Mas tem mais. Veja comigo aí o capítulo 1, versículo 15. O que ele vai dizer? Isso é doloroso demais. Ele diz assim: Timóteo, meu filho, você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Preste atenção na ênfase. Não alguns, não a maioria, mas todos os da Ásia. Quem são esses? São seus filhos na fé. São os membros das igrejas que ele plantou, direta ou indiretamente, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Gente que conhecia Paulo, gente que sabia da integridade de Paulo, mas em virtude da perseguição que está vindo sobre a igreja, se acovardaram, se intimidaram, não tiveram cara de leão, e se encolheram acovardados, e deixaram Paulo sozinho, sem se levantarem para defender a honra dele. Todos me abandonaram, diz Paulo. Pense comigo no estrago emocional que isso produz. Mas tem mais, olha capítulo 1, versículo 8. E ele diz para Timóteo assim: eu acho que nada mexeu mais com Paulo do que isso aqui. Ele diz assim: Timóteo, meu filho, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Quem era Timóteo? O mais próximo colaborador de Paulo, mais íntimo amigo dele, com quem ele abriu o coração. Timóteo estava com vergonha de Paulo, constrangido, cheio de dedos, acovardado, sem ter coragem de dizer: não, esse homem eu conheço, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um criminoso, o que estão falando dele não é verdade. Timóteo ficou com vergonha. Mas tem mais, olha comigo o capítulo 4, verso 16. Antes de ler o texto,
é importante entender uma coisa. Vocês sabem que até hoje, nas melhores escolas de direito do mundo, ainda se estuda o direito romano. Apesar de Paulo ter sido acusado de um crime tão grave, ele teve direito de defesa. Marcaram uma primeira audiência, uma primeira defesa, onde ele deveria apresentar suas testemunhas. Eu imagino que Paulo vai para lá, para essa audiência, com a expectativa de que vai ter muita gente lá, que o conhece, que o ama, para defendê-lo. Quando ele chega na audiência, ele diz no verso 16 assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Aqui é o problema da ingratidão. Você já imaginou como é que ele fica? Sendo inocente, não consegue apresentar uma testemunha sequer, ninguém comparece. Mas não foi porque o trânsito de Roma estava congestionado, não, foi deliberado. Todos me abandonaram, não alguns, não a maioria, todos. Resultado, capítulo 4, verso 6, ele sai da audiência, julgado à revelia de qualquer testemunha a seu favor, culpado de pena de morte. Ele é sentenciado à pena de morte. Por ser um cidadão romano, ele recebeu uma pena de morte rápida, não como Pedro, que era um cidadão comum e foi crucificado. A pergunta que eu faço agora para entrar no texto é esta: o que um homem, um líder, numa circunstância desta, tem para dizer para você e para mim hoje, 15 de setembro de 2021, no meio de uma pandemia, para encorajar o nosso coração? Se você está reclamando da situação, da realidade que você está vivendo, da sua cidade, do seu bairro, da sua igreja, da sua família, da sua parentela, da sua vida financeira, da sua saúde, pense em Paulo. O que um homem nessa circunstância tem para dizer para você e para mim hoje, nesta noite? E eu quero então repartir com vocês 7 princípios para encorajar o nosso coração. E o primeiro princípio, irmãos, está aí no versículo 9, confira comigo. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E o princípio que está por trás é este: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha humildade e tenha coragem de pedir ajuda. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Irmãos, a solidão é uma péssima companhia na hora da crise. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Amém. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos de um amigo do peito, para quem você tem liberdade e confiança de abrir o coração, de dividir as cargas, de repartir as dores. Porque amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando os outros já foram embora. E é preciso dizer isso. Pastor e líder lida com multidão, mas muitas vezes vive no território da solidão. Talvez por isso, irmãos, tantos colegas chegam ao extremo de ceifar sua própria vida. Todos nós precisamos de um amigo. Quem é o seu amigo? Com quem você abre o coração? Com quem você divide as suas dores? Com quem você reparte as suas cargas? Para quem você tem liberdade de ligar ou de escrever, como Paulo escreveu para Timóteo: meu filho, larga tudo aí, corra para cá, eu preciso de você comigo. Vem ter comigo depressa. Eu não estou dizendo que você deva abrir o coração para todo mundo.
Infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas ou são leais a ponto de ouvir uma confissão sua e não puxar o seu tapete e não expor você ao ridículo. Mas você precisa de alguém para abrir seu coração. Muitas tragédias seriam evitadas se esse princípio fosse usado na nossa vida, no nosso ministério. Pastor Jeremias é testemunha disso. Nós nos encontramos com certa frequência, por causa do Sala de Prosa, sobretudo ultimamente, e muitas vezes é um tempo gostoso de abrir o coração, de pedir ajuda, de orar um pelo outro, de encontrar um bálsamo, de encontrar uma palavra boa para encorajar o coração. Segunda coisa, segundo princípio, irmãos, vejam comigo, está aí no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E o princípio é este: quando as pessoas decepcionarem você, não faça registro de mágoas, não arquive memórias amargas, reminiscências amargas. Põe o pé na estrada e continue caminhando. O que eu vou lhes dizer não é uma mera possibilidade, é um fato. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Isso não é se, é quando. Até porque nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não temos um ministério perfeito e nem frequentamos uma igreja perfeita. Às vezes nós machucamos alguém sem saber que estamos machucando. Eu não sei quanto a vocês, de repente vocês são mais crentes do que eu, não passam por isso. Mas de vez em quando eu tomo alguns sustos. Eu chego na igreja, a pessoa me puxa do lado e diz: estou chateado com o senhor. E eu tomo um susto, não estou sabendo o que está acontecendo. O senhor está lembrado daquele dia? Eu falei: qual dia? Aquele dia. O senhor chegou, o senhor falou: ô fulano, ô Beltrano, ô ciclano, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E eu estava do lado, o senhor passou reto. Até tu, Brutus. E se a pessoa nunca viesse falar com você, você nunca pediria perdão para ela, porque você não lembra mesmo. Um ato falho, uma memória assim, meia fraquinha, você passou sem perceber. Mas a pessoa pensou que foi intencional e ficou magoada. Se você fizer arquivos de mágoas, eu vou lhe dizer uma coisa: você vai perder a alegria, você vai perder a saúde, você vai perder o sono, você vai perder o apetite, você vai perder o foco. Se você guardar mágoas, eu vou lhe dizer que você vai viver num cabresto. Você vai ficar numa masmorra existencial e emocional. Você não vai ter paz. Porque guardar mágoas é autofagia, é autodestruição. Quando uma pessoa nutre alguma mágoa no coração, ela vive prisioneira daquela pessoa que ela está nutrindo a mágoa. Você vai sair de férias, a pessoa vai pegar carona com você. Você vai chegar em casa cansado, a pessoa deita do seu lado, tira o seu sono. Você vai sentar à mesa para tomar uma refeição, ela senta com você, tira o seu apetite. Então não faça arquivo de mágoas. Eu li um livro que me ajudou demais, Viktor Frankl. Se você não leu esse livro, vale a pena. Em Busca de Sentido. Viktor Frankl é o pai da logoterapia. Foi um judeu que viveu no campo da Polônia, campo de concentração, e sobreviveu. E ele disse algo incrível. Ele disse o seguinte: a única coisa que nesta vida ninguém pode tirar de você, não estou falando da salvação, que também ninguém pode, estou falando aqui agora, aqui debaixo do sol. Ninguém pode tirar de você o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, podem tirar seus bens, podem tirar sua família, podem tirar sua saúde, podem tirar sua própria vida. Mas ninguém pode tirar de você o direito que você tem de fazer as suas escolhas. Ela fala mal de você, você fala bem dela. Ela amaldiçoa você, você bendiz a ela. Ela persegue você, você ora por ela.
Ela machuca você, você destila bênção para a vida dela. Irmãos amados, ministério não é indolor. E se nós não aprendermos o princípio de perdoar, a gente azeda a alma e carrega uma mochila pesada nas costas. Se alguém está machucando você, filho, guarde mágoa não. Põe o pé na estrada e continua caminhando. Se alguém decepcionou você, que caminhou um dia com você, que foi companheiro seu na jornada, que foi colaborador seu no trabalho, que foi lá um braço direito na igreja, de repente abandonou você, virou as costas para você e abandonou você na hora que você mais precisava da ajuda dessa pessoa, não guarde mágoas. Toca a vida, toca o ministério. É boa. Terceiro princípio. Confira aí comigo, por gentileza, o versículo 13. Aliás, vamos pegar o versículo 11 primeiro. Terceiro é o versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio aqui é o seguinte: se você num dia da sua vida lembrar que você foi duro demais com alguém, machucou alguém, com palavras, com atitudes, tenha humildade de reconhecer seu erro e pedir perdão. Eu só consigo entender o versículo 11 quando eu entendo mais dois versículos da Bíblia. O primeiro deles é Atos 13, 13. Está escrito lá que esse Marcos aqui era uma espécie de assistente dos missionários Paulo e Barnabé na primeira viagem, e que em Perge da Panfilha, Atos 13, 13, abandonou os missionários e voltou para a casa da mãe dele em Jerusalém. A pergunta é: por que o Marcos abandonou os dois missionários? A Bíblia não responde essa pergunta. Nós podemos inferir três possibilidades lógicas. Primeira delas, ele era muito novo, pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, se decepcionou. É uma possibilidade. Segunda possibilidade: quando saíram de Antioquia, da Síria, o líder da caravana não era o Paulo, era o Barnabé, primo dele. Lá em Pafos o comando muda, e ele deve ter pensado: sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, na liderança do outro eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa aqui, Gálatas 4, 13 a 15, diz que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Não consta que Paulo tenha saído de Antioquia da Síria doente, mas consta que ele chegou em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra doente. Que doença era essa? Muito provavelmente o que ele se referiu em 2 Coríntios 12, 7, o espinho na carne. Foi ele posto em espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. É claro que o espinho na carne tem muitas ideias, né? Calvino pensava que eram as angústias da alma dele, Lutero pensava que eram as perseguições que ele sofreu. Outros achavam que porque Paulo era solteiro, e lidar com as tensões da alma de um homem solteiro com tantas coisas. Outro achava que ele tinha um problema de epilepsia ou de gagueira. Eu particularmente não posso fechar a questão com isso, mas penso que ele está se referindo à mesma coisa de Gálatas 4, 13 a 15 e 2 Coríntios 12, 7. Era uma enfermidade física. De que procedência? Divina ou maligna? Divina. O que sabemos? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. E por que Satanás batia na cara dele, dava bofetada na cara dele com esse espinho? Isso é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, e às vezes ele chega e está vendo aí: você não é pastor? Você não é líder? Você não está fazendo a obra de Deus? Está passando essa magrela aí? Se Deus amasse você mesmo, Ele livrava você dessa. Então os estudiosos dizem que Paulo deve ter contraído uma malária aqui nessa região, porque era uma região alagadiça, perto da Panfilha.
E esse jovem João Marcos, a malária dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. É por isso que os Gálatas lá falaram que, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. Ele deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, vou voltar para casa da minha mãe. Agora o segundo texto que eu tenho que entender é Atos 15, 36 a 41. Porque depois do concílio de Jerusalém, quando o problema doutrinário da igreja foi tratado e resolvido, Paulo chega para Barnabé em Atos 15, 36 e diz assim: ô Barnabé, vamos voltar? Vamos citar as igrejas que nós plantamos? Vamos fortalecer aqueles irmãos? Barnabé disse: vamos sim, Paulo, mas um detalhe, estou com vontade de levar o meu primo de novo, o Marcos. Paulo respondeu assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. É claro que Lucas relata isso num tom polido, mas não foi assim que aconteceu, não. Então eu vou tentar parafrasear. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo chega para o Barnabé todo animado, falou: Barnabé, você viu o resultado maravilhoso do concílio da igreja de Jerusalém? Decisão firme, decisão clara, decisão escrita, decisão comunicada. Agora o caminho está aberto, Barnabé, agora nós vamos lá, vamos visitar aquelas igrejas. Vamos sim, Paulo, todo meio animado. Ô Paulo, deixa eu te falar, você está lembrado do meu primo? Claro, né, Barnabé, que eu estou lembrado do seu primo. Você acredita que quer ir com a gente? E eu estou animado em levá-lo. Você está de brincadeira, né, Barnabé? Ah, não, comigo esse rapaz não vai não. O Paulo, ele melhorou, ele está mais maduro, não vai comigo de jeito nenhum. Mas Paulo, para um pouquinho, você está sendo radical, Paulo, que isso? Vão dar uma chance para o menino. Comigo ele não vai não, Barnabé. Paulo, mas você está sendo intolerante, vão dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa desse menino, o Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi persona não grata? Alguém já disse assim para você: ó, você não serve não, filho. Ah não, comigo não dá não. Não dá para caminhar com você, acho que você não tem jeito para o negócio. Se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, como é que seria a vida dele, hein? Louvado seja Deus, o Barnabé pegou esse Marcos, levou para Chipre, investiu nele. Mais tarde Pedro discipulou esse Marcos. Esse Marcos foi o primeiro evangelista a escrever. O primeiro evangelho não foi Mateus, foi Marcos. Agora Paulo está no final da vida, no corredor da morte, fazendo uma faxina na sua alma, lembrou do Marcos. E diz assim: ô Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está dizendo? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você não perde a sua autoridade pastoral por reconhecer um erro e pedir perdão. Você não tem o direito de seguir no ministério deixando gente no corredor da morte. Paulo está numa morra escura e ele está querendo estudar mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Deixa eu lhe dizer algo. Se você é um pastor e não gosta de ler, eu acho que tem coisa errada aí. Acho que você confundiu sua vocação. Porque você não pode dar o que você não tem. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Irmãos amados, as nossas ovelhas podem ser até analfabetas, mas tolas elas não são. Qualquer ovelha sabe se o pastor se preparou para pregar ou se ele não se preparou para pregar. Então, meu amado, em nome de Jesus, compre livros, estude. Eu já passei no ministério 8 anos sem poder comprar uma camisa, mas eu nunca passei um mês sem comprar livro. Eu fui um seminarista pobre. Sabe o que é pobre? O Jeremias conviveu conosco um ano. Na nossa geração todo mundo era pobre, seminarista era tudo duro. O Jonas tinha uma graninha melhor, né? Pensa num grupo duro, que se tinha que ir à cidade, não tinha dia para pagar um ônibus, não, circular, não ia a pé. Tinha uma pizzaria perto do seminário, a 500 metros do seminário.
Eu passei 4 anos lá. Falei, um dia eu chego aqui. Eu cheguei mesmo, no culto de formatura, a festa da turma foi lá. Ó, e não éramos complexados não, hein? Nenhum complexo. Agora eu saí com uma boa biblioteca de seminário. Cada moeda que caía era para o livro. Tem que ler, varão. Tem que amar a palavra. Tem que estudar a palavra. Tem que ser obreiro aprovado que maneja bem a palavra. Tem que entrar naquilo que Paulo diz, se afadigar na palavra. Porque tem gente até hoje que pensa que não, o pastor Jeremias tem mais de 40 anos de ministério, não precisa preparar sermão mais não, até muito sermão. Pergunta para ele se prepara sermão. Pergunta para ele quantas horas ele gasta para preparar um sermão. Eu estou com 39 anos de ministério, eu gasto pelo menos 8 horas para preparar um sermão. 8 horas. As madrugadas. Às vezes o corpo está latejando de cansaço. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, porque você tem compromisso para dar pão para o povo. Então, meu amado, peça a Deus, para Deus reavivar no seu coração o prazer de estudar a Bíblia, o prazer de estudar a palavra, o prazer de mergulhar nas Escrituras, não ficar no raso, não ficar na superfície, aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais, para ensinar um pouco mais o povo de Deus. Quinto princípio. Olha comigo, por favor, versículo 14. Alexandre Latour para Deus. Pastor não faz inimigo, mas tem inimigo. E aqui tem um ponto, irmãos, da mais alta importância. O que é que você faz quando alguém puxa o seu tapete? Fala mal de você. Espalha boataria a seu respeito. Qual a sua reação? Pastor não dá o troco, né, irmãos? Pastor é crente, né? Talvez você diga, eu não faço não, fulano, mas um dia a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Você não faz oração imprecatória assim audível porque você fica com vergonha, mas lá no coração, eu falo, Senhor, apressa o dia de chegar a hora desse cara. E quando a hora do cara chega, aí você canta com alegria aquela música, a minha vitória tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. Ô, irmãos amados, não é fácil não, perdoar não é fácil. Mas é necessário. Ninguém tem uma vida saudável sem perdão. Ninguém tem casamento saudável sem perdão. Ninguém tem família saudável sem perdão. Ninguém tem igreja saudável sem perdão. Não tem. Como é que está o seu coração? Está precisando de resolver algumas coisas nessa área? Não dê o troco. Não revide. Tome a decisão de perdoar. E entrega para Deus. Deus sabe fazer, você não sabe. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Se você fizer com as suas mãos, vai dar errado. Sexto princípio. Aliás, é o sexto, né? Sexto. Versículo 16. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O princípio aqui é o seguinte: por mais dolorosa que seja a realidade que você esteja enfrentando, e saiba disso, Deus nunca vai desamparar você. A terra pode desamparar, o céu não. Os homens podem desamparar, Deus não. Eu fico imaginando, irmãos, o que aconteceu com Paulo naquela audiência. Porque quando o texto no versículo 17 diz, mas o Senhor me revestiu de forças, o que me passa a ideia é que quando Paulo vai para a audiência e não tem ninguém lá para defendê-lo, ao contrário, todos o abandonam, o ânimo dele foi lá para baixo, ficou fraco. Aí Deus vem e levanta o cara, reanima o cara.
E isso é maravilhoso, porque é o que Deus faz com você e comigo. Mas o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças. E note que Paulo não está preocupado com ele está preocupado com o Evangelho. Ele me revestiu de forças para que o Evangelho fosse pregado a todos os gentios. O que é importante, preste atenção nisso, não é o vaso, é o conteúdo do vaso. Nós estamos vivendo uma geração que está relativizando o conteúdo e dando mais importância à embalagem. O vaso é frágil, o vaso é de barro, mas o conteúdo é poderosíssimo. Mas me permita, irmãos, em vez de 7, deixa eu acrescentar mais um, dá um bônus para terminar. 7º lugar, veja comigo, porque eu queria partilhar um versículo que eu não li, que é o versículo 21. Ele diz no verso 21 o seguinte: em 7º lugar, Timóteo, procura vir ter comigo, não só depressa, mas venha antes do inverno. E o princípio é esse: o que você tiver que fazer, faça agora, porque amanhã pode ser tarde demais. É curioso que no versículo 9 ele diz: procura vir ter comigo depressa. Mas o que é depressa? Eu não sei. Pode ser um dia, pode ser uma hora, pode ser uma semana, pode ser um mês. Eu não sei o que é depressa. É subjetivo. Para que não houvesse qualquer confusão sobre o que ele está dizendo, ele explica numa nota pós-scriptum, no 21, dizendo assim: quando eu quis dizer depressa, eu estou querendo dizer antes do inverno. Por que ele diz isso? Porque no inverno, os 3 meses de inverno, não se navegava direito, com segurança. Você se lembra disso em Atos 27. O que ele está dizendo para Timóteo é o seguinte: ô Timóteo, quando eu estou dizendo para você vir depressa, filho, eu estou querendo dizer para você vir agora, antes do inverno. Sabe por quê? Se você esperar os 3 meses de inverno passar para vir, não precisa vir mais não, eu já terei sido executado. Não adianta vir mais. Ou você vem agora, ou não precisa vir. Isso é um princípio, irmãos. Um princípio. Eu não sei se vocês têm a mesma coisa aqui. Às vezes você está num culto, por exemplo, o pastor está falando de oferta, ou você está dirigindo seu carro, ou você está sabe aqueles ensaios que vem na sua cabeça, de você ajudar uma pessoa, de você dar uma oferta para uma pessoa, de você vir fazer uma visita, de você dar uma palavra para alguém, de você fazer um telefone. Isso acontece com vocês também? Não subestime isso não. Ouça, atenda. Me permita contar algo para vocês da minha experiência pessoal pastoral. Ao longo do meu ministério, uma coisa para mim era prioridade número 1. Quando uma ovelha ia para o hospital e me informavam, aquilo virava prioridade número 1. Era na hora. Na hora. Há poucos dias um colega me partilhou isso, uma ovelha me partilhou isso. Ligou para o pastor: ô pastor, o senhor podia fazer uma visita para o meu avô? O pastor respondeu assim: não posso hoje não, filho, amanhã eu vou lá vê-lo. A ovelha disse: pastor, mas ele está muito mal, o senhor podia ir lá, ele estava precisando que o senhor orasse por ele, está angustiado, aflito. Mas hoje eu não vou não, filho, amanhã eu te ligo e vou. Aí no outro dia o pastor ligou para a ovelha: qual quarto que está seu avô? Estou indo lá visitá-lo. Ô pastor, não precisa não, meu vovô faleceu essa noite. Você já imaginou o que é isso? Tem coisas que ou você faz agora ou você não vai fazer mais. É aquele telefonema, é aquela mensagem, é aquela visita, é aquele socorro, é aquela ajuda, é aquela oferta. Me permita ilustrar isso de uma maneira muito simplória. Na cultura brasileira, 2 coisas me chocam. A primeira delas são os nossos funerais, no que tange a elogios. Eu nunca vi ninguém receber mais elogio do que defunto. Nunca vi. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A grande pergunta é se aquela pessoa que agora não escuta mais elogio, escutou alguns desses elogios em vida. Então, se você ama alguém, fala para essa pessoa.
Se você acha que essa pessoa é importante na sua vida, fale isso para ela. Porque tem crente assim, muito assim, espiritual demais. Não, pastor, esse negócio de elogiar é fria, leva a pessoa a ficar soberba. Não, o que a Bíblia proíbe não é elogio, é hipocrisia. É falar uma coisa e sentir outra. Mas um elogio na hora certa faz um bem enorme para a alma. Não faça como Davi. Davi era um homem de Deus, mas Davi falhou demais no que tange a família dele. O filho dele, Absalão, tentou conversar com o pai, acertar os ponteiros com o pai, 11 anos. 11 anos. Depois de 7 anos, que o menino queria encontrar o pai, deixou um recado para o pai: ô papai, eu prefiro que o senhor me mate, mas o senhor fale comigo. O pai recebeu o filho, deu um beijo no rosto, deu uma palavra para o menino. Depois de 11 anos, o menino não queria conversar mais com o pai, queria matar o pai e tomar o trono do pai. Nessa empreitada em glória, ele morre. Aí o Davi chora: ah, meu filho Absalão, Absalão meu filho, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Agora não adianta, Davi, agora é tarde. Então, se você quer abraçar o seu filho, abrace hoje. Se você quer sentar o seu filho no colo, senta hoje. Se você quer andar junto com ele, ande hoje. Faça hoje, porque amanhã pode ser tarde. Segunda coisa que me choca é que defunto recebe mais flores do que vivos. Eu fui num funeral lá em Vitória há pouco tempo e me chocou muito aquilo, porque eu contei 86 coroas de flores. 86. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado, olhando. Meu Deus, para que tanta flor para o defunto? Coitado, não consegue tirar um botão de rosa mais. Sabe por que as pessoas mortas recebem mais flores do que as pessoas vivas? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Se você tem que dar flor para alguém, dê em vida. Deixa eu tirar uma casquinha agora. Eu acho que todos os maridos aqui são cavalheiros, generosos, que nunca passa o aniversário da esposa sem flores. Nunca passa o aniversário de casamento sem flores. Eu sei que vocês são todos assim generosos. Agora, eu conheço marido também, eu acho que não tem nenhum aqui, é mão de vaca, é pão duro. Nunca comprou um buquê de rosas para a esposa, nunca. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Se você for na frente dele, pode ter certeza, no dia que você morrer vai ter uma coroa de flores. Ele não vai nem pedir desconto. Então preste bem atenção nisso. Tem coisas na vida que ou você faz agora, ou você não vai ter chance de fazer amanhã. Venha antes do inverno. Manda flores em vida. Elogie as pessoas. Faça um cafuné nelas. Faça um carinho na alma dela. Faça um cafuné no coração dela. Enquanto você pode. Enquanto você pode. Último princípio. 8º. Veja você comigo, por favor, o versículo 18. Lá na parte final, ele termina assim: a ele, glória pelos séculos dos séculos. E o princípio é este: a melhor maneira de você encerrar a vida e fechar as cortinas da história é dando a Jesus toda a glória que Ele merece. Não tem monumentos a si mesmo. Se existe um homem que tinha motivos para se gloriar, era Paulo. Camarada plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Por onde ele passou, deixou frutos do seu ministério. E ele não está fazendo inventário para dar glórias ao nome dele mesmo. Ele fecha a cortina, encerra a vida, dizendo a ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E eu fico imaginando, pastor Jeremias, que quando Paulo é chamado pelo carrasco
O carrasco era a pessoa que executava a pena de morte. E vai lá naquela masmorra mamertina para gritar o nome dele, para tirá-lo de lá. Na medida que ele está caminhando para o local de execução, ele deve ter lembrado de tudo isso que ele escreveu para Timóteo, porque essa carta foi escrita antes do martírio, obviamente. E ele vai fazer, de certa forma, um resumo para nós do que ele viveu. Primeiro, o passado dele está claro no verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui tem um princípio fundamental, que de vez em quando Jeremias e eu conversamos em Campinas. Quando a gente é mais jovem, a gente briga até com a sombra. Você compra briga que não precisa comprar. Você luta batalha que não é sua, que não vale a pena batalhar. Se espremer, o resultado é zero. Zero. Se a briga não for boa, não entra nela não. Só se o combate for bom. Se for um bom combate, combata-o. Não fuja dele não, não seja covarde não. Entra não. Mas se for um bom combate, entra nele. Não largue a obra no meio do caminho não. Complete a carreira. Quando Paulo estava indo, e é o texto que nós lemos hoje de manhã, quando ele estava indo para Jerusalém, em Atos 20, 24, ele tinha um projeto de vida, era completar a sua carreira. Agora é testemunho de vida, eu completei a carreira. Mas ele diz mais, eu guardei a fé, eu não negociei princípios e valores. Naveguei por esses mares revoltos, das muitas novidades no mercado da fé, sem jamais perder o rumo. Guardei a fé. No verso 6 ele faz uma avaliação do presente. E ele diz algo sublime: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Ô Timóteo, Roma vai me matar, meu filho. Mas na verdade, Timóteo, é eu que vou me entregar. Mas não vou me entregar para Roma não, Timóteo, eu vou me entregar para Deus. E tem mais, Timóteo, eu não vou morrer não, eu vou é partir. Porque a palavra partir é um eufemismo para morte, que significava 3 coisas no grego. Primeiro, tirar o fardo das costas de alguém. Morrer para um crente é descansar das suas fadigas. Segundo, era desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Morrer para um crente é fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida no grego significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Morrer para um crente é mudar de endereço, é voltar para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas no versículo 8 ele faz uma avaliação do futuro. Ele diz: quanto a mim, aliás, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo? Timóteo, meu filho, Nero me considerou culpado, me sentenciou à pena de morte. Mas isso não me importa não, Timóteo. O que me importa na verdade é que o reto juiz me declarou justificado. Não tem mais culpa, não tem mais crime. Eu estou quites com a lei de Deus, eu estou quites com a justiça de Deus. Então, Timóteo, eu não estou indo para ser degolado. Na verdade, eu estou indo receber a coroa da justiça. Irmãos amados, e é dessa maneira que este homem, então, fecha as cortinas. Como a última palavra é o amém sonoro do verso 18, o resto é pós-scriptum. Eu quero crer que esta última palavra foi relembrada por ele na hora que o carrasco ia executá-lo. Eu imagino a cena de um cepo, uma forquilha, e por ser o prisioneiro mais importante da época, porque acusado do crime mais grave da época, o incêndio de Roma, deram-lhe certamente a oportunidade de se pronunciar. Talvez para que ele expressasse sua angústia, sua dor de ser abandonado, ser acusado, não ter ninguém para defendê-lo. E talvez nesta hora é que Paulo
tenha se lembrado que escreveu para Timóteo, afirmando para o carrasco assim: eu tenho algo a dizer. E sem qualquer discurso de autoelogio ou autodefesa, ele ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Bota a cabeça no cepo, a espada de Roma, tosa-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tomba na terra como um mártir, é recebido no céu como um príncipe. Este homem, irmãos, este homem está aqui, ele está entre nós. Aliás, o coração dele bate no nosso peito, o sangue dele corre em nossas veias. Nós somos Paulo, com os nossos desafios, com as nossas lutas, com as nossas dores, com os nossos conflitos, com o mundo hostil à nossa volta, com o diabo furioso contra nós. Mas você e eu podemos falar como ele: para mim eu viver em Cristo, morrer é lucro. Você, como ele, pode dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Como ele, você pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Como ele, você pode dizer: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu espero em nome de Jesus que este congresso, irmãos, seja muito mais do que mais um congresso na história da sua vida. Seja um tempo de Deus, um divisor de águas na sua história, a sair deste congresso cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para impactar a sua vida, a sua família e o seu ministério, para a glória de Deus, em nome de Jesus. A ingratidão é um dos maiores perigos que enfrentamos como seres humanos e especialmente como cristãos. Muitas vezes, em meio a dificuldades e crises, podemos nos perder em um mar de queixas e reclamações, esquecendo-nos das bênçãos que Deus já nos concedeu. A história do apóstolo Paulo, especialmente em sua carta a Timóteo, nos ensina a importância de manter um coração grato, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em 2 Timóteo 4, do 6 ao 18, Paulo nos mostra que, apesar das tribulações, sempre há motivos para agradecer e perseverar na fé. Paulo escreveu suas cartas em um momento de grande solidão, enfrentando diversas adversidades. Ele nos lembra da importância de buscar apoio em irmãos em Cristo durante os momentos mais difíceis da nossa vida. A comunidade cristã é uma fonte de força e encorajamento. Em Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25, somos exortados a nos reunir e a estimular uns aos outros no amor de Cristo e as boas obras. A ingratidão muitas vezes surge quando nos isolamos e permitimos que a negatividade tome conta do nosso coração, aquela energia ruim, sabe? Como você tem buscado apoio em sua comunidade de fé durante os momentos difíceis? Outro perigo da ingratidão é a mágoa, e isso é muito comum. Essa mágoa aí que muita gente carrega nos corações, sabe? Paulo nos ensina a perdoar aqueles que nos decepcionam. E essa é uma mensagem forte que o próprio Jesus trouxe muitas vezes. A mágoa se torna um fardo pesado demais que nos impede de avançar e de vivermos a plenitude que Deus tem para nós. Em Mateus, no capítulo 6, versos 14 e 15, Jesus nos lembra que se nós não perdoarmos os outros, não seremos perdoados. O perdão não é apenas um ato de liberação para aqueles que nos ofenderam, mas principalmente para nós mesmos, para que nosso coração cheio de mágoa seja liberto dessa raiz que nos prende a um solo infértil. Ao deixarmos de lado a ingratidão e a mágoa, abrimos espaço para a gratidão e a paz em nossos corações. Quais são as mágoas que você ainda carrega e como que você pode entregar elas a Deus e ficar de fato livre? Reconhecer os nossos erros e pedir perdão ao Senhor
É um passo fundamental para evitar a ingratidão. Paulo nos mostra isso sempre, ele exemplifica a importância de se humilhar diante de Deus. Também o irmão de Jesus, Tiago, lá no capítulo 4, verso 10, escreve em sua carta: somos exortados a nos humilhar diante do Senhor e Ele nos exaltará. O arrependimento genuíno traz cura para as nossas vidas e nos liberta das correntes da ingratidão. Os perigos da ingratidão são reais e eles podem de fato nos afastar da plenitude da vida que Deus tem para nós. Porém, assim como Paulo nos ensinou, como Jesus nos ensina e como a Bíblia constantemente nos mostra, podemos superar esses perigos através da comunhão, do perdão, do reconhecimento dos nossos erros e do estudo da Palavra de Deus e da confiança em Deus, do relacionamento com Ele. Nós podemos cultivar um coração grato mesmo em tempos de crise, lembrando sempre das bênçãos que recebemos. Vamos permitir que a gratidão transforme as nossas vidas e nos aproxime de um coração que se agrada daquilo que o Senhor faz conosco. Que a nossa vida reflita neste mundo a luz do reino de Deus e que a gratidão se torne um estilo de vida para nós, que impacte não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Se você se sentiu tocado, edificado por este vídeo, deixa aí nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative as notificações. E que você também deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, isso é muito importante. Tanto para você não perder nenhum vídeo que a gente posta, como também para você divulgar, ser um divulgador do Evangelho do Reino de Deus aqui na Terra, levando esses vídeos para mais pessoas. Que o Senhor te abençoe demais. A gente se vê em breve.